Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na aula passada, nós tratamos sobre aquela questão, de níveis de atenção da saúde e os seus programas. Lá analisamos aquela questão da atenção primária, secundária e terciária. Relatamos também sobre a questão da promoção à saúde, programas da atenção básica, que aí adentra também a questão do PACS, que foi o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Falamos também sobre a questão da estratégia de saúde da família, no qual mostravam as atribuições dos funcionários em si. E hoje, na nossa aula 5, isso aqui é a parte 1, tá? Nós vamos falar sobre a questão da epidemiologia, tá, pessoal? Então, a epidemiologia é um estudo da distribuição da frequência e dos determinantes do processo saúde e doença da população. Seu objetivo de estudo são os fenômenos do processo saúde e doença em grupos da população e da sociedade. Além disso, deve-se utilizar para o planejamento das intervenções e ações que promovam a saúde no coletivo. Então, entraria no contexto as epidemias, as pandemias que atualmente estamos vivenciando, infelizmente, o Covid-19, que é uma doença contagiosa, grave e que se instalou no mundo inteiro. A epidemiologia é esse estudo, a frequência, a reincidência de doenças. Sobre a vigilância epidemiológica, nós temos que se trata de um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores de saúde individual ou coletiva com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. E tem como objetivo alimentar os sistemas de informação e realizar análises que permitam o monitoramento do quadro epidemiológico do município. Então, são as questões de intervenção realizadas através de campanhas de vacina, por exemplo. Esse cenário da pandemia que estamos vivenciando, como já citei anteriormente, é através da vigilância epidemiológica, juntamente com o Ministério da Saúde, que eles procuram fazer o quê? Essas intervenções, esses estudos. Ok, pessoal? A vigilância epidemiológica é hoje uma ferramenta muito importante para a prevenção e controle de doenças em saúde pública. Não existem ações de prevenção e controle de doenças com base científica que não estejam estruturadas sobre sistemas de vigilância epidemiológica, ou seja, deve ser através de estudos pautados e embasados cientificamente e não através de achismo. Em relação às notificações, nós temos o quê? A notificação compulsória, e ela é realizada através de fichas de notificação compulsória dos serviços de saúde, que são as UBSs, as unidades básicas de saúde, dos hospitais, das clínicas, dos consultórios, para as secretarias municipais de saúde. Ou seja, quando acontece uma notificação, sempre vem assim, do serviço de saúde, que pode ser através dessas vertentes que eu falei, dos hospitais, das unidades básicas de saúde, de clínicas, de consultórios, que essas fichas são mandadas para onde? São enviadas para as secretarias municipais de saúde. Aí, a informação será encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde, que, por sua vez, informará o Ministério da Saúde. Ou seja, através dessa notificação, é realizada uma coleta de toda a informação que o paciente, por exemplo, chega na unidade básica de saúde dizendo que está com edema de membros inferiores, por exemplo,
que são o quê? São os inchaços nas pernas e nos pés. Chega lá com queixa também de dispneia, que é a falta de ar. E a pressão arterial oscilando, ou seja, está aumentando demais, depois fica normalizado, aumenta, então tem essa oscilação na pressão. O que acontece? O profissional da saúde, que não precisa ser necessariamente só o pessoal da enfermagem para fazer essas anotações, então é importante enfatizar essa informação que qualquer profissional da saúde, desde que tenha nível técnico até nível superior, ou seja, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, podem fazer a notificação compulsória, tá ok? Então, vai fazer todas essas anotações e vai perguntar ao paciente quando iniciaram esses sintomas, há quantos dias está apresentando os sintomas, onde que esse paciente reside, se sempre foi no mesmo local. E aí, vão anotar no formulário que são as fichas de notificação compulsória propriamente ditas. Então, é através do fluxo de informação do município, Estado e também do Ministério da Saúde que fará análise do porquê tal doença está crescendo, está evoluindo naquele município, naquela região. Quanto ao exemplo citado, né, dos sintomas que pode estar relacionado à doença de Chagas, por exemplo, né, essa questão do inchaço das pernas e dos pés, a falta de ar, essa oscilação de pressão pode estar relacionada à doença de Chagas. E essa doença é considerada uma doença de notificação compulsória. Então, vão fazer investigações através de exames solicitados para detectar qual é a doença que esse paciente está apresentando. O sistema é importante para identificar surtos, epidemias e grupos de risco para assegurar medidas de controle e prevenção, reconhecendo a ocorrência das doenças e agravos à saúde e, principalmente, possibilitar o planejamento de programas de saúde. Para se fazer uma intervenção, precisa investigar, descobrir a causa dessa doença, evitando assim o agravo. Então, essa é a intenção da notificação compulsória de investigação, tá ok? Aqui nesse slide, a gente vai falar de algumas doenças que são de notificação compulsória. Não tem todas, não são todas listadas aqui não, viu, pessoal? Tem mais doenças, mas aqui eu coloquei algumas. Então, vamos, por exemplo, existem várias, e uma delas seria, por exemplo, o botulismo, que é uma infecção adquirida através de ingestão de alimentos contaminados. O botulismo, ele é muito conhecido e antigamente associavam essa doença como causadora, que foi causada por palmito, que na verdade ela apresenta por conta do conservante desses alimentos enlatados. Outra doença também que é da nossa realidade seria a dengue. A dengue, todos sabem que ela é transmitida através do mosquito que pica o hospedeiro e causa essa doença. E ela também deve ser notificada. A doença de Chagas, que eu citei anteriormente, né? É outro exemplo que deve ser notificada também, né? Que é de notificação compulsória. A hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, doença bastante estigmatizada por muitos, também é de notificação compulsória. Por exemplo, se um paciente chega na unidade básica de saúde com uma mancha, um descoloramento da pele, sem sensibilidade no local ou dormência também, então pode-se pensar que tais sintomas sejam característicos de hanseníase. Então, deve-se fazer o quê? A investigação através de exames e será realizada a notificação compulsória. Outra doença, a leptospirose, causada pela urina de animais contaminados, como o rato, principalmente em época de enchentes, lugares alagados também, deve-se fazer a notificação. A cólera, também causa também, no caso, as infecções intestinais, assim como outras doenças. Então,
algumas doenças que são de notificação compulsória são essas apresentadas, mas existe uma lista maior das doenças que merecem essa notificação, merecem essa investigação, tá ok, pessoal? Então, aqui nós falamos sobre a questão do conceito de epidemiologia, falamos sobre a vigilância epidemiológica, qual a importância da notificação compulsória para essa questão de investigação das doenças acometidas na população. Na próxima aula, que vai ser continuação dessa aula 5, nós vamos retratar sobre a questão do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, além da gente falar também sobre as vacinas, rede de frio e também sobre o calendário vacinal, tá ok? Então, desejo a todos bons estudos, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e vamos que vamos, porque a luz do mundo é o poder do conhecimento.